Olá, eu sou o Ricardo Ferreira E eu sou Valéria Galvez. e esse é o nosso bate-papo nos Segredos da Mente. Hoje nós vamos tratar de razão, emoção e equilíbrio. Acho que é um tema interessantíssimo para esse momento atual, visto que nós estamos assim com três crises simultâneas, né? Que seria essa crise de saúde, de sobrevivência do tal do coronavírus, aí o Covid-19. Mas nós temos também uma crise emocional, psíquica, né? E temos também uma crise econômica. E tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E no meio dessa situação toda, né, o que acontece? Vem à tona o que há de melhor e o que há de pior no ser humano. Então, tem gente que tem me falado assim, poxa, Ricardo, mas eu não vejo a hora de voltar a ser o que era. Agora eu vou te contar uma coisa. Nunca mais vai voltar a ser o que era. Sempre vai para frente, não volta mais para trás. Por quê? Porque nós temos uma situação em que veio à tona coisas que antes não eram percebidas. Aí, por exemplo, mas eu não sei mais o que vai acontecer. Na verdade, ninguém sabe e nunca soube. A gente apenas tinha uma ilusão, eu sei que vai acontecer isso ou aquilo, tal. Isso é uma ilusão da sua cabeça, da minha, na cabeça de qualquer um. Ninguém sabe o que vai acontecer. Essa que é a realidade. Então, você conviver com a incerteza é algo muito estranho, mas a gente já convivia, só que a gente não percebia. E agora a gente está percebendo. E aí o que acontece? Do mesmo jeito que tem pessoas que são solidárias, né, que abraçam, acolhem os demais e fazem algo por eles, tem os outros que não, que apenas criticam e jogam pedra na vidraça dos outros sem focar na solução, né? Enquanto tem gente conseguindo salvar vidas aqui no Brasil, tem gente contando quantas pessoas morreram na Itália ou em qualquer outro país. Olha, sinto muito por quem se foi, né? Mas é muito mais importante comemorar quem conseguiu encontrar um meio para poder sobreviver do que aquele que faleceu. Aquele que faleceu, a gente só pode dar os respeitos, né, e um sepultamento adequado. Faleceu. Fazer o quê? Agora, evitar que outros entrem nessa situação é extremamente importante. E aí, quando eu vejo esse tipo de situação acontecendo, em que as pessoas estão mais preocupadas com medo, né? Medo de morrer, né? Você fala isso porque você é materialista e tal, lá vem aquelas pedradas, né? Sendo que a fome vai matar muito mais do que essa epidemia aí. Não é que vai matar, já mata hoje no mundo mesmo. Inúmeras patologias são decorrentes de subnutrição. Então, nós já temos um problema já de saúde associado à questão econômica. Quem ganha menos, come mal, come indevidamente, tem um monte de comorbidades que numa situação dessa vem à tona. Ao passo que uma pessoa que tem uma vida mais equilibrada tem menos risco à sua própria saúde. Entende a situação que nós estamos vivendo? Aí, quando eu escuto pessoa falar assim, mas a vida vem em primeiro lugar. Você está falando o quê? Você está preocupando com a minha vida ou com a sua própria? A vida vem em primeiro lugar. A minha ou a sua? Do que você está falando? Porque se a gente falar a vida como um todo, nós temos que tomar todas as medidas cabíveis possíveis para a preservação da vida. E isso inclui, nessa situação atual, a gente usar a razão. O que a razão diz? Priorize a proteção daqueles que são mais frágeis, mais vulneráveis, certo? As pessoas idosas, né? As pessoas que já têm alguma patologia, tem que priorizar o isolamento dessas pessoas. Outra medida necessária, higiene, né? Vou passar álcool. Se tiver água e sabão, passe água e sabão, é muito melhor. O álcool é para quando não tem água e sabão, certo? Muito bem. Outro procedimento que você pode fazer, o uso das máscaras quando está em público, né? Para você não estar, quando você está falando no seu ar, na sua saliva, aqui, sem gotículas, que se tiver o bendito do vírus, vai passar para outra pessoa e vice-versa.
Lembrando que a maioria da população do planeta é assintomática. Ela vai passar por isso e não vai ter nenhum espirro. E vai passar por isso. Acontece que nós temos que preservar, porque nem todo mundo vai ter esse tipo de reação. Vai ter uma pequena parcela, mas que também tem direito à vida, lembre-se disso, né? Que é mais vulnerável. Nós precisamos proteger essa parcela. Agora, se você usar a razão, você vai fazer isso. É proteger quem precisa. Quem pegou a bendita da gripe, do vírus, seja lá o que for, está com febre, dor de cabeça, trata em casa, como trata qualquer resfriado, qualquer gripe. Não expõe essa pessoa aos outros, porque ela vai para a rua, ela vai espalhar para os outros, né? Tratou em casa, está indo bem, em uma semana, 2, acabou. Como qualquer ciclo viral do planeta, funciona assim. Muito bem, está com falta de ar, está com dificuldade. Aí sim é o caso de procurar um serviço médico de urgência e ter os cuidados adequados. Não é ficar fazendo exame para não sei quando saber o que vai receitar. Um médico com um mínimo de formação adequada consegue, pelos sintomas, discernir qual o atendimento, a terapia adequada para aquele caso. Esse negócio de ficar esperando o exame para lá e para cá, está saindo do racional, está indo para o emocional, né? Ai, meu Deus, vamos todos morrer, o mundo acabou, é uma praga que veio dos deuses, e assim vai as explicações mais absurdas possíveis. Ou como também dizer, mas esse remédio aí tem efeito colateral. Meu amigo, para quem está na linha para morrer, que diferença faz se o remédio tem ou não tem efeito colateral? Morto não tem efeito colateral, meu amigo. Então, se você conversar com qualquer pessoa que já enfrentou a morte, se você perguntar, você tomaria um remédio sem ter certeza que dá certo? Todos vão te responder. Claro, estou morrendo, por que eu não vou tomar? Entendeu? Pode dar algum efeito? Pode, cara, mas morto não tem efeito colateral. Então, você tem que preservar a vida. Largar a mão com esse negócio de ficar com discurso para lá e discurso para cá, porque faz discurso enquanto as pessoas morrem. E aí fica, isso eu estou falando nesse momento aqui apenas da questão física, né? Depois nós vamos fazer a abordagem econômica e emocional. Estou mostrando como que está confuso a razão e a emoção na hora de tomar essas decisões básicas. E aí nós temos pessoas que estão aptas a trabalhar e que estão impedidas de trabalhar. Aí você vê que a coisa faltou aí razão na hora de discernir o que fazer, né? Porque eu não estou falando para deixar os outros morrer de maneira nenhuma. Nós temos que preservar a vida acima de tudo. Só que preservar a vida não justifica você aprisionar pessoas, né? O preservar a vida é levantar a imunidade, aumentar o processo de higienização, tá certo? Isolar quem é vulnerável, tratar quem tem a patologia em casa e em caso de falta de ar, presta atenção, falta de ar, vá para o socorro médico, percebeu? Onde será que tem mais doença, gente? Na rua ou no hospital? Certo? No hospital. Então, ir para um hospital é alto risco, altíssimo risco. Mas se você está com falta de ar, cara, não tem outro jeito, vai para lá. Percebeu? Então, a gente tem que ter um discernimento disso. Agora, impedir as pessoas de exercer o seu direito de ir e vir, como está acontecendo no nosso país, impedir as pessoas de publicar o que elas pensam, que nós temos, inclusive, uma autocensura, né? É gente dando pedrada nos comentários, é o vizinho que denuncia o outro, sabe? Gente, por favor, respeite o direito do outro. Se você está se preservando, ótimo. Agora, deixa o outro. Valéria, como é que você vê isso aqui? Então, Ricardo, parece que a gente dormiu num mundo e acordou em outro mundo. E aí a gente fala, cadê o mundo que eu conheci? Cadê o mundo que eu estava acostumado? Cadê? O que aconteceu? Está tudo virado de cabeça para baixo? Então, existem ciclos na nossa vida, fases, né? Então, termina um ciclo e inicia outro. Então, é como você disse no começo, né, da sua explicação.
nada vai ser como era antes, né? Então, a gente está aqui no presente, e o presente já virou passado, porque é muito rápido. Então, a gente tem o quê? Olhar para trás e aprender com nossos erros, com as nossas experiências, e ver o que melhor a gente pode colocar no nosso momento atual. Então, existe essa coisa da razão e da emoção. Se a gente falar em termos de água, a gente falar em termos, por exemplo, do elemento, né? Tem os 4 elementos, terra, fogo, água e ar. Se a gente falar do elemento água, ele é muito poderoso e é um elemento danadinho. Você põe a água num local, ela tem uma força e ela dá um jeitinho de escapar. Então, quando ela vem com fúria, como o mar, leva tudo. Quando ela é colocada em algum recipiente, ela dá um jeitinho de escapar, ou pela terra, vazar, ou tem uma trinca. Mas também, quando você coloca num recipiente, ela pode também evaporar. Então, a água, ela está ligada também, está associada também a esse lado dos sentimentos da emoção. Quando a nossa emoção está em desequilíbrio, ela é como um mar em fúria, vai varrendo, vai levando tudo. Então, o que vai fazer o contraponto? É a razão que você bem colocou, Ricardo. Para respirar e pensar, refletir, o que eu posso fazer de melhor nesse momento? O que eu tenho? O que temos para hoje? Eu tenho isso para hoje. De ontem já passou. E aí, com a razão, né, tentando voltar ao equilíbrio para que a coisa não piore, né? Porque pode falar, Valéria, mas é fácil falar. Só que se você deixar a sua emoção tomar conta, pode ficar ainda. Então, a gente tem que tomar cuidado e parar para pensar e tentar jogar a razão, refletir e fazer o que melhor a gente puder com o que a gente tem de recursos no momento, né? Então, não é você já perder a guerra antes de ter batalhado. Às vezes a gente perde algumas batalhas, mas a gente não perdeu toda a guerra, né? Você aprende com aquela perda naquela batalha, mas você tem ainda outras batalhas a serem lutadas para você vencer a tua guerra lá na frente. Então, o que você pode fazer, né, que os antigos falavam? Pegue um limão, faça uma limonada. É o que a gente pode fazer nesse momento. Então, tomar medidas que te protejam, como o Ricardo indicou, né, falando sobre a saúde, tomar certos cuidados. Então, abaixando esse dragão, que é o emocional desequilibrado, e vai domesticando um pouco mais, na medida do possível. Ninguém está pedindo para ninguém ser insensível, né? Porque são situações e situações, cada um tem uma história. Mas você tentar melhorar um pouco esse emocional para você ter a razão ao seu lado. É isso que eu penso, Ricardo. Então, falado desses cuidados físicos, né, que são essenciais, nós precisamos considerar que a vida não está resumida a essa situação momentânea, né? Nós temos aqui muitos discursos, muita falação. O negócio de internet está chato demais, né? É muita falação sem fundamento nenhum. A gente vê uma pessoa que deveria orientar a população de uma forma objetiva e fica enrolando, fica pousando para as câmeras e papai, não vai no ponto. O ponto eu acabei de dizer, sentiu falta de ar, vai para o hospital e pronto. E lá tem que ter um médico qualificado para conseguir fazer um diagnóstico e fazer o atendimento médico, medicamentoso da melhor forma possível, o que seja necessário. E pronto. Agora fica essa papagaiada de quem tem razão, quem deixa de ter razão. A gente só pode discutir enquanto está vivo. Quando não estiver vivo, não tem mais o que discutir. Encerrou. Então, quando perde a noção da importância de preservação, né, aí vamos lá. Vamos aos números, né? Que aí o
pessoal não gosta muito de falar em número. A letalidade dessa patologia, embora seja muito recente o levantamento, mas é muito baixa. É muito baixa. H1N1 mata muito mais do que Covid-19, mata muito mais. E tem gente que não está se vacinando, está ficando em casa com medo de tomar vacina. Aqui onde eu estou, eu tenho visto o pessoal do posto de saúde indo na casa das pessoas que estão na lista deles e vacinando. Mas nem todo mundo que é vulnerável está na lista do posto de saúde do seu bairro. Percebeu a situação? As outras pessoas, ele não foi na casa, não está na lista, a pessoa não vai ao posto, né? Não está na lista. Então, mas essa pessoa que não está na lista, tem que ter o tico e teco aqui, vai lá, peraí, vamos usar a razão. Está aberta a vacinação da H1N1, vou tomar essa vacina. Tá? Veja bem. Aqui, nesse momento, está liberado apenas para o pessoal de idade e pessoal da área de saúde. Nem os policiais ainda estão liberados para tomar aqui onde eu estou, tá? Na Universidade de Noção, em São Lourenço. Mas a próxima fase será o pessoal de policiamento e até que vai chegar na população em geral. Isso vai daqui para agosto, né? Aos poucos vai baixando. Mas veja assim que o raciocínio está coerente. Vim primeiro aqueles que são mais vulneráveis. E isso a gente tem que tomar todas as medidas necessárias para preservar a vida de uma forma geral. Agora, olha a situação. Tem clientes que não estão recebendo salário. E fala para mim, Ricardo, eu não posso te pagar. Mas não tem problema, pode continuar com o serviço. Depois, quando as coisas melhorar, você me paga. Ninguém vai morrer por causa disso, tá? Mas nem todo mundo tem um procedimento desse, de chegar e falar que não pode e poder ouvir o que ele ouviu e vamos continuar. Tem gente que simplesmente para, não vem mais, vai para outro lugar, né? E ele deixou de fazer um tratamento que era bom porque não se comunicou. Percebe lá que a emoção ficou em cima, fiquei com medo, não vou falar nada, estou com vergonha e vai embora. Já aquele que usou a razão, ele falou, a situação é essa, não tem como pagar. Pronto, a gente arruma uma solução. E você veja que situação. Pessoal de serviços, né? Academias, fisioterapia, pilates e outros serviços também, massoterapia, cabeleireiro, barbeiro, manicure, diaristas de atendimento doméstico, pessoas que são cuidadores de idosos, e etc. Tem um monte de gente, uma infinidade de atividades que estão suspensas. Personal trainer, né? Por exemplo, você precisa começar a pensar, você vai achar assim, um monte, milhões. E aí, vamos lá, uma fala de economistas. 60% da nossa economia é movido pelos serviços. Então, 60% das pessoas estão sem receber salário. Mas vai ter uma ajudinha lá de R$600, tal. Gente, a vida não funciona assim. Ninguém quer saber de ajudinha, as pessoas querem ter uma vida autônomas, né? E aí tem situação que as pessoas não estão recebendo. Olha aí. Empresas que já não estão tendo condições de pagar, né? Pessoas estão dispensadas dos serviços. Como é que faz isso aí? Ela vai deixar de consumir também, né? E aí, a pretexto de salvar um X número aqui, né? Vou estimar, né? A pretexto de salvar 10, vai morrer 50, porque você salvou 10, mas aqueles outros ficaram sem ter meio de vida, ficaram vulneráveis, né? Então, a situação é desproporcional. A atuação do poder público diante dessa situação, ela está com muita emoção e pouca razão. Percebe? Como você pode falar isso? Você não é médico, você não é Deus. Não. Eu só estou usando a razão e a emoção. Vamos orar. Como é que a Suécia está fazendo? Como é que Hong Kong está fazendo? É uma parte da China, hein? Como é que o Japão está fazendo? A gente tem que aprender com quem já viveu epidemias muitas vezes antes que nós. Mas como é que esses caras fazem? E não estão aí subservientes à OMS, que, por sua vez, também não tem certeza de nada. Se ela tivesse certeza absoluta de alguma coisa, nós não estaríamos enfrentando essa crise. Porque você vai ver nos discursos, eles vão mudando. Então, você está mudando esses discursos porque realmente não existe um protocolo já estabelecido. Está enfrentando uma coisa nova.
Então, se nós estamos enfrentando uma coisa nova, temos que ter um pouquinho de humildade, né? E ter foco na solução. Qual é o foco na solução? Proteger os vulneráveis e manter os demais em atividade, que é o que a Suécia fez, que é o que o Japão fez, percebe? E aí a coisa anda. Porque se você deixar aqueles que são aptos ao trabalho trancados em casa, isso vai fazer o quê? Vai retardar a propagação viral. Ah, legal. Aí passou 8 semanas, o povo vai para a rua, isso vai ser fim de abril. Aí nós vamos ter maio e junho, nós já vamos entrar para a época fria, que é justamente a época onde os problemas respiratórios são mais frequentes e que a gente está com a saúde mais vulnerável. Então, era muito melhor que a gente enfrentasse essa coisa aqui no verão do que no inverno. E ao andar da carruagem, né, se ficar adiando a propagação na população, nós vamos acabar propagando esse negócio no inverno. E aí, ou seja, onde é que está a razão de entender como é que funciona a coisa? É como se nós estamos com a razão de avestruz aí desses dirigentes. Por quê? O cara enfia a cabeça no buraco e acha que o problema vai passar. Não vai passar. Não vai passar. Tá? Quanto mais pessoas tiverem a contaminação do Covid-19, que são assintomáticos mesmo, não vão passar para os demais, né? Mas vai criar uma barreira e esse negócio acaba. O negócio encerra-se. Agora, se ficar nessa situação de impedimento das pessoas trabalharem, impedimento das pessoas conversarem, se comunicarem, propagarem suas ideias, que pior do que essa questão física e econômica está sendo essa questão das liberdades, né? A restrição às liberdades. Se nós não tivermos liberdade, que o primeiro direito do ser humano é a vida, e o segundo é a liberdade. Se a gente não tiver liberdade, ficou complicado demais esse negócio, né? Ficou muito difícil. Não, você vai pôr em risco todo mundo. Então, é muito discurso vazio de pessoas despreparadas. Nós temos duas vertentes aqui, né? Vamos ser, né? Ou são despreparados ou são mal intencionados, tá? Porque se você vê uma pessoa mal intencionada e um despreparado, eles são muito parecidos. São muito parecidos. E como é que você faz? E quais são as consequências? Nos dois casos, as consequências são danosas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas falas bonitas, né? Bonitas, não voto e tal, mas que, na verdade, não estão preservando, né, as pessoas. Porque se parar a economia mundial, meu amigo, vai morrer muita gente, mas muita gente. Aí você fala, poxa, não, mas a China resolveu rapidinho. Falou, gente, mas que milagre é esse? Que milagre é esse? Que eles começaram o negócio em novembro e em janeiro já está tudo resolvido? Caramba, é impressionante, hein? Tem que tirar o chapéu. Esse cara, ou eles são milagreiros, precisa ensinar um milagre para nós, então, né? Então, conta o milagre, né? Aí, vamos ver entrevistas, né? De vários epidemiologistas, especialistas em estudar vírus. Esse vírus aí tem um comportamento curioso, ele espalha rápido, mas o campo de propagação dele está ligado a uma temperatura entre 3 e 17 graus. Né? Então, por exemplo, atualmente, né, no hemisfério norte, em Nova York, lá no norte dos Estados Unidos, está tendo uma propagação muito alta. E aqui no Brasil está uma propagação muito baixa. Ué, é só você olhar o número. Se eles estiverem lá com temperatura entre 3 e 17, eles estão no parque de diversões do Covid-19. Quem está com temperatura acima de 17 não é propício. Não que não propague, propaga, mas não é propício, não é favorável. E abaixo de 3, propaga também, mas não é favorável, é difícil. O vírus apanha nessas outras dimensões. Sendo que está sendo olhado aqui para o Brasil como se tudo fosse a mesma coisa. Todo mundo aqui mora no ar-condicionado, tá? E não é verdade. Nós temos situações completamente diferentes de uma região do país para outra, né? Aí temos outra analogia. Nós temos 5.500 municípios ou mais, dos quais tem 358 municípios que já apresentaram o Covid. Então, presta atenção que nós temos mais da metade, não, estamos 90% do país não tem impacto até esse momento. Tem um caso,
Gente, olha para a realidade. Vamos ter que dar razão dessa coisa. Vamos olhar isso aí com cuidado, né? Porque, não, tem que ficar parado. Tá bom. O frentista do posto de gasolina parou? Não. O médico parou? Não. O policial parou? Não. A enfermeira parou? Não. O balconista da farmácia parou? Não. O que acontece? Esses caras são imortais? São invulneráveis? Né? São que a prova de bala? Como é que é isso? Então, é um discurso completamente furado. Porque se mata todo mundo, mata todo mundo. Ah, não, alguns não morrem. Mas quem são esses que não morrem? Então, eu quero arrumar um emprego de balconista. Porque se balconista não morre, eu quero viver, né? Então, vou ser balconista, gente. Uma situação que nós estamos. Negócio que não encaixa. Você olha os dois lados de uma situação e eles não se encaixam. Não se encaixam. Se tem uma parte da população que não sofre o vírus, então tem que aprender com isso. Então, você vê que esse discurso de internar o povo todo, de trancar todo mundo em casa, é muito mais má intenção ou despreparo, né? Mas é muito esquisito. Ele não encaixa, ele não suporta responder perguntas básicas para analisar uma coisa como essa. O que você pensa disso aqui, Valéria? Bom, como você comentou, né, Ricardo, existem coisas a serem analisadas, né? E você procurando equilíbrio para analisar, fica mais fácil. Deixa baixar a bola, deixa a temperatura baixar um pouco, e aí vamos começar a analisar, como o Ricardo fez. Por exemplo, se você ou alguém da sua família pegar a doença por esse vírus, o que você vai precisar? De remédios. Ou de um médico. Mas vamos dizer que você precisa de remédio. Aí você vai para a farmácia comprar o remédio. Para comprar o remédio, você precisa de dinheiro. Ou de crédito, né? Dinheiro, crédito. Se você trabalha, né, para alguém, ou você é um microempresário, se você tem o dinheiro, você compra o remédio. Se você não tem o dinheiro, você não compra o remédio. Então, algumas coisas que podem ser sanadas em casa, tranquilamente, não precisa ser só por esse vírus, mas qualquer probleminha que você não tenha o dinheiro para você comprar aquele remédio na farmácia, porque você não está trabalhando e não tem o dinheiro, esse problema ele pode se agravar. E você que não tinha esse problema, você pode ter que ir para um hospital e, de repente, no hospital você pode pegar o tal do vírus que está. Então, mesmo aqueles que não têm nada a ver com esse tal de vírus, estão correndo risco se não tiverem como combater qualquer outro tipo de problema de saúde, porque eles vão precisar do básico para poder se curar em casa. Algumas pessoas têm plano médico, essas pessoas não tendo dinheiro, elas também não têm recursos para pagar esse plano médico. O que elas vão fazer? Elas vão cancelar o plano médico. Aí aquele hospital que ela ia, que era privado, ela deixa de ir, porque não pode mais. Ela vai para onde? Para o sistema público de saúde. E aí o que vai acontecer? Vai inchar mais ainda o sistema público de saúde. Então a gente volta de novo, a gente tem que avaliar o dinheiro não como uma questão fria, como você é frio, como você é frio, você só pensa. Não, nós estamos pensando por um outro lado. Nós estamos pensando pela preservação da vida, pela preservação da saúde, pela preservação do ser. Então, para você ter essa condição, então, você tendo esse dinheiro, continuando a pagar seu plano médico, você dá a possibilidade daquela pessoa que não tem dinheiro ter uma vaga no sistema público de saúde. Então, se a gente tirar o dinheiro das pessoas que normalmente estariam fazendo uma outra coisa, tomando uma outra medida,
a gente vai piorar bastante a situação de quem não tem condição. Se você pode combater o vírus, esse tal aí que está, né, sendo tão falado, e você pode utilizar alguma coisa que melhore a sua imunidade, então coma aí coisas frescas, saudáveis, isso, aquilo, outro. Para você comprar essas coisas saudáveis para a sua imunidade, você precisa de dinheiro. Então, a sua saúde hoje, ela depende disso. Para ter dinheiro, você precisa de trabalho. Então, é aquela coisa, é não aceitar esmolas, é você fazer por onde, é você se reinventar. Mas tem que ter a colaboração, né? Não só da população, né? Tem que ter um contraponto do outro lado, que é o poder público, que precisa também, né, trabalhar o lado da emoção e voltar à razão. É isso que eu penso, Ricardo, sobre esse problema que nós estamos passando, porque não adianta só pedir para a população não ficar no conformismo. Olha, não pensa que foi Deus, é castigo de Deus, é assim mesmo, fazer o quê? A gente é assim, nasceu assim, vai viver assim, síndrome de Gabriela. Não, você tem que se reinventar, você tem que ir atrás de soluções, né? Você sair da crise, né? Você criar, você sair da crise é tirar o S e vira crie. Crise sem o S vira cria. Então, com criatividade, o brasileiro ele é muito criativo, né? Mas precisa ter um contraponto também de que o poder público também volte a ter um pouco mais de razão. Controle também esse seu dragão. É isso. Está com você, Ricardo. Eu vou te falar o seguinte, ó. Eu não sou tão otimista assim quanto ao poder público. Eu gostaria muito que acontecesse. Mas ao andar da carruagem, né? Você falou até o exemplo lá de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Só se olhar aqui os discursos que a gente tem visto, né? Seja lá dos congressistas, governadores, prefeitos e tal, está muito longe da razão, né? Estão muito confusos. E tem uma parte, né, não vamos generalizar, tem uma parte que tem tido coerência, mas é uma parte muito pequena, focada na solução das coisas. Agora, vamos olhar aqui a situação do Brasil. Nós somos a próxima bola da vez, né? Porque um país que tem recursos minerais, recursos hídricos, a maior área agricultável do mundo, né? Que hoje já consegue produzir e alimentar 1/4 da população mundial. Você acha que se os caras passar fome no resto do mundo, eles vão procurar comida onde, cara? Entendeu? Onde é que nós estamos? Onde é que está amarrado o burro do brasileiro? Nós somos o alvo. E se você considerar o tamanho do nosso território, o tamanho da nossa população, e o tamanho do que é nossas forças de segurança são muito pequenas. Nós somos muito pequenos. Então, você tem que olhar com razão esse negócio, raciocínio em cima da situação. Ah, não, ninguém vai fazer nada comigo. Enquanto o cara não tiver fome, eu acredito. Agora, se você criar uma situação, se a gente viver aqui uma situação de fome generalizada no mundo, vão vir bater aqui, cara. Vão vir bater aqui. E agora, eu não posso resolver o problema do mundo todo. Tem que olhar primeiro dentro de casa. Nós somos um povo aqui para alimentar, para viver, né? E aí você vê assim, quando, Valéria, você me fala em questão de governo, eu entendo que a principal função do governo é acalmar a população e educar a população no sentido de instruir de caminhos, né? Então, por exemplo, pegar um exemplo antigo, que não é brasileiro, né? Mas é um exemplo da Segunda Guerra na Inglaterra, que o Winston Churchill fez uma campanha publicitária que dizia que todo britânico tinha que ter uma horta no quintal. Então, por que isso? Porque é um jeito de alimentar o povo. Se você não está conseguindo levar comida, o cara plantou lá, ele consegue. Então, acho que nós estamos chegando numa situação parecida.
Nós precisamos estimular a população a ter alimento saudável próximo, ao alcance da mão. Não importa se vai plantar em horta, vai plantar em vaso, na área de serviço, do apartamento, não importa, cara. É importante você ter opções alimentares, né, de uma forma acessível, né? Aí agora vamos olhar a situação da população em si. Recentemente, essa semana mesmo, que tive acesso a uma situação, uma pessoa que é costureira, né, que procurou por outra pessoa, que é minha cliente, e no caso, olha, eu não preciso de uma cesta básica, que eu estou sem ter comida dentro de casa. Essa cliente falou, a gente vai dar um jeito para você, tá? Mas eu tenho uns retalhos de pano aqui, por que você não faz máscara? Você é uma costureira, que ninguém está mandando fazer roupa, tá? Não tinha pensado nisso, tá? Bom, fez um pouquinho. E aí levou nesse prédio onde mora minha cliente. Vendeu tudo. E aí levou de novo, vendeu tudo. E agora espalhou a notícia, e aí na portaria do prédio, onde ficam as máscaras, está indo pessoas de fora buscar máscara. Então, assim, em uma semana, essa pessoa já faturou R$580. Você fala, não é muito. Não é muito, mas não é muito pouco. Para quem há uma semana atrás estava pedindo, né, estava numa posição de extrema vulnerabilidade, estou pedindo, me dá comida, senão eu vou morrer de fome. Essa semana, ela já pode comprar o alimento dela. Você percebeu que já deu um avanço aqui? E aí eu vejo o seguinte, a grande fraternidade, a grande solidariedade está nesse exemplo pela atitude da cliente, pela atitude da pessoa que falou, ó, não adianta só te dar comida que daqui a pouco você vai ficar com fome de novo. Mas por que você não faz isso? Faz aí que eu ponho para vender aqui na portaria do prédio e tal, né? E assim foi, né? Então, essa é a solidariedade de verdade, né? Ajudar a pessoa a ela aprender a pescar, a conseguir sair da situação que ela está. Então, é importantíssimo que todos nós já vamos nos preparando para os tempos que vêm por aí, que vai dar muita confusão mental e você precisa estar centrado para você conseguir fazer uma sugestão dessa. Ó, e se fizer isso, se fizer aquilo? Né? Para poder amparar as pessoas, porque, de uma maneira geral, as pessoas vão sofrer demais. E, às vezes, estão sofrendo com uma coisa que está ao alcance da mão dela. Ela fazendo máscara agora, um dia vai parar de fazer máscara, vai. Quando parar de fazer máscara, as pessoas vão comprar roupa de novo. Ele faz roupa de novo. Mas o importante é encontrar um meio de sobrevivência nesse intermédio. E, nesse ponto, eu digo que nós, brasileiros, temos uma extrema vantagem sobre o resto do mundo. Nós somos criativos. Então, nós somos capazes de criar soluções. É importante para isso que a gente mantenha o foco na solução. Porque essa é uma base, né? O primeiro princípio da razão é o foco na solução e não o foco no problema. Quando a pessoa está no problema, ela está na lamentação, né? Na emoção. Ai, meu Deus, eu não tenho o que comer, me dá uma cesta básica. Ela se vitimizou. Ao passo que a solução é ela ter o recurso financeiro para ela ter a alimentação dela. Nada de errado se aconteceu isso, ela precisar da cesta. Mas não é para ficar isso toda semana. Vamos lá, e agora? Como é que fala? Qual é o próximo passo? E aí, você vê que a razão, nesse caso, veio de fora. Veio de uma outra pessoa e falou, olha, eu vou te arrumar a cesta, mas por que você não faz mais máscara? Tem muita gente precisando, né? E máscara é rapidinho, não vai demorar o tempo que você vai para fazer um vestido, né? Uma coisinha super rapidinho, né? E assim foi feito. Ela fez, né? E já tem encomendas, e até falou, eu também quero algumas. Falou assim, só semana que vem, cara, porque o pouco que vai vir aqui já está tudo vendido, entende? Então, é uma situação interessante, mas é um exemplo real aqui, né? E em outras áreas da nossa vida, outras áreas profissionais, vai acontecer situações análogas. Nós precisamos encontrar meios de subsistência diferentes daqueles que a gente estava acostumado, né? Mas como? Usando os mesmos recursos que você usava para outra coisa. Essa pessoa fazia roupa, fazia vestido, fazia roupas femininas. Ela pode fazer máscaras temporariamente. Depois, quando não tiver mais demanda de máscara, ela poderá fazer os vestidos. E assim por diante. Então, em qualquer profissão que você exerça, que porventura nesse momento esteja em baixa, esse teu potencial pode ser canalizado para uma outra coisa. Uma coisa diferente, que você talvez não tenha pensado nisso
como a pessoa não havia pensado em fazer máscara, mas que, se você der uma reorganizada aí a importância da razão, porque a razão serve para isso, para analisar prós e contras, possibilidades, probabilidades, e escolher qual que tem uma chance maior de dar certo. E aí nós precisamos da emoção para poder executar isso com prazer, com gosto, né? Vamos passando, vamos resolver esse negócio, vamos fazer com gosto. Porque você pode, ao mesmo tempo, estar fazendo uma coisa que vai trazer benefício às pessoas ou não. Vou pegar um outro exemplo diferente. Ó. Tem vários amigos de várias segmentações religiosas, né? Então, a pessoa fala assim, vamos orar pelo bem do país e tal, tal, tal. Maravilha, maravilha, acho que é super válido. Aí a pessoa acaba de fazer a oração e amaldiçoa o prefeito, o político, o deputado, o presidente, quem mais... Percebeu o quê? Uma coisa encaixou com a outra. Se é para orar pelo bem da nação, é de todos, dos seus amigos e dos seus inimigos. É todos, não estamos excluindo ninguém. Ah, quero que vivam meus amiguinhos. Não, cara, tem que ser todo mundo. Então, esse estado de todos, de acolhimento, nós precisamos ter ele de verdade, dentro de nós mesmos, né? E não falar assim, eu quero que o bem do povo, menos aquele povo lá daquele time lá, que não é bom. Né? Percebe? Está sendo necessário trabalhar união, tá? União e saúde, em todos os sentidos, saúde mental, saúde física, saúde financeira, união mental, união física, união financeira, nós precisamos trabalhar nesse sentido, procurar trabalhar de forma associativa. De repente, na tua profissão, você pode gerar cliente para uma outra atividade, então gera, manda para lá. E outra atividade vai gerar cliente e vai mandar para você, e assim sucessivamente. Nós precisamos conseguir essa interação entre esses vários atores, né? Sem a gente separar pessoas, sem a gente separar entendimentos, né? Muito se tem falado em democracia, o pessoal está preocupado com ditaduras, com regimes totalitários e tal. O pior que pode acontecer, né, é não ter a democracia. Porque a democracia ela parte do direito e do dever. Você tem direito, você tem dever. Você tem direito a manifestar o que você pensa, mas tem o dever de respeitar o pensamento do outro, mesmo que ele não seja semelhante ao seu, pode ser diferente, divergente, discordante de você. Aí eu já escutei assim, eu ouvi a explicação do outro, mas, que horrível, me dava ânsia, passei mal, me roí de raiva. Gente, isso não é democracia. Isso é democracia, isso é uma câmara de tortura, né? Se eu ouvir o pensamento do outro me faz mal, me tortura, eu sinto raiva, então quem é o ditador? Eu ou o outro? Quem é o ditador? Eu ou o outro? Não, mas eu sou do povo, eu não tenho poder para ser ditador. Mas olha a tua reação diante de uma fala que você não concorda. Eu estou falando aqui com você, você não precisa concordar comigo. E nem eu preciso concordar com você. Eu estou expondo um olhar e você tem o seu olhar também, que não necessariamente vai concordar. Pode ser discordante. E se nós queremos, de verdade, viver em democracia, nós precisamos aceitar as diferenças. E a própria criatividade depende de aceitarmos as diferenças. Se nós não aceitarmos as diferenças, como é que nós vamos ser criativos? Ou como é que nós vamos ser uma democracia? Percebe? Então, tem muita gente aí numa estratosfera de discursos bonitinhos, mas que na prática são ditadores mirins, né? São ditadores em miniaturas, porque não aceitam as outras pessoas pensarem diferente. Um exemplo, vai. Eu já fui em diversas segmentações religiosas e me trataram bem nesses lugares. Agora, se eu for num lugar e eu for maltratado, para que eu vou querer ir lá de novo? Agora, é natural que cada um desses segmentos puxa a sardinha para a brasa dele. Ele acha que o jeito dele de fazer é mais bonito do que o do outro. Tudo bem, ué. Desde que ele tenha tolerância para aceitar que o outro, mesmo sendo diferente, também funciona para algumas pessoas, tanto é que tem várias pessoas em vários lugares, né? Não tem problema nenhum. Agora,
que nós estamos vivendo aqui um patrulhamento ideológico, um patrulhamento do que você pode falar, não pode falar, né? Ai, mas como você fala isso? Você... E aí já vem os adjetivos, né? Preocupado com fora. Nós temos que trabalhar dentro. O que cada um de nós pode contribuir para melhorar a sua própria vida e a vida dos outros, né? Acho que essa é uma grande pergunta. O que você pensa disso, Valéria? Olha, o que você citou sobre um ajudando o outro, né? Acho que esse momento a gente vai testar a nossa capacidade de mosqueteiros. Para aqueles que têm um pouco mais de idade, lembra dos 3 mosqueteiros, a nossa capacidade de um por todos e todos por um. Porque agora a gente tem algo que está aí, presente, vibrando, que é a era do coletivo. É bom para mim e ruim para o outro. É o meu umbigo e que se dane o resto do grupo. Então, a gente tem que começar a pensar coletivamente. Então, qual é o verdadeiro sentido de fraternidade? Né? Eu estou sendo verdadeiramente fraterno ou fraterna? Então, é a ajuda. E nem toda ajuda é o que o Ricardo disse anteriormente, é dar o peixe pronto para a pessoa comer. Você tem que ensinar essa pessoa a pescar. Você pode até dar o anzol, a primeira isca, tal, mas você vai ensinar essa pessoa para que ela saia de uma certa escravidão mental, daquela dependência do outro. Cortar esse círculo vicioso, né? Para que ela consiga ela mesma ir para frente, para que ela tenha autonomia. E a gente tem que ver como que a gente está agindo. Geralmente a gente vê o outro, né? Ah, meu vizinho fez isso, fulano fez aquilo. Como é que eu estou fazendo? Estou sendo legal, estou sendo fraterno, estou ajudando. Como que eu posso ajudar? Como eu posso fazer parte dessa melhora, desse aperfeiçoamento? Porque é algo que leva a gente a buscar ou o nosso lado pior ou o nosso lado melhor. O que vai aparecer? O que você vai deixar vir à tona, submergir? O seu lado pior ou o seu lado melhor nessa crise? Eu acho que é por aí, Ricardo. Sabe que essa fala que você trouxe do seu lado melhor ou pior me lembra o Viktor Frankl, que é um psiquiatra e psicanalista judeu que viveu no campo de concentração durante a Segunda Guerra e sobreviveu, né? E ele escreveu diversos trabalhos nos quais ele demonstra em que a pergunta é como é que você sobreviveu, né? Com tanta atrocidade, com tanta brutalidade, com tanta violência, né? Pressão psicológica, né? Subnutrição, né? Falta de higiene, e ele sobreviveu. E depois de ter passado por isso, ainda foi um profissional exemplar, né? Que contribuiu fortemente para o bem-estar do ser humano, para o bem-estar da humanidade, né? E ele fala claramente: ninguém pode te obrigar a você pensar e sentir aquilo que você não permitir. Olha aí, que você não permitir. Então aí está, vamos dizer, a razão básica para você filtrar as coisas, o impacto que vai vir nas suas emoções, né? Porque não importa o que está saindo na mídia, não importa o que o político falou, não importa o que o outro falou, seja ele próximo ou distante de você. A decisão de permitir ou não esse impacto sobre você é sua. E é dessa decisão que vai gerar a sua reação àquilo, que pode ser uma pessoa reativa, bateu, levou, né? Vem um barulho de lá e já manda de volta, né? Ou pode ser uma pessoa que responde, né? Então, peraí, ela veio de lá, ela para, analisa com a razão e depois ela valora aquilo e aí põe a emoção dela para trabalhar e age
em alguma direção, né? Porque a tendência inicial de qualquer ser humano, como é a tendência de qualquer ser no mundo, ser unicelular que seja, é procurar se agrupar aos semelhantes. Então, se o que aquela pessoa está falando é semelhante ao que eu falo, ao que eu penso, ao que eu sinto, eu vou concordar. E se o que ela está falando é divergente do que eu falo, do que eu penso, do que eu sinto, eu vou retrucar, eu vou contestar. Isso é uma simples reação. Bateu, levou, ping-pong. Bateu de lá a bolinha, você bate de cá. Sendo que, quando nós estamos falando de razão, nós estamos falando da capacidade de você responder. Eu falo uma pessoa responsável, a pessoa que é capaz de responder. E responder não é bater, levou. Às vezes o cara falou uma idiotice lá, você vai fazer o quê? Vai brigar com ele? Não. Até outro dia eu recebi um post aí no Instagram, alguma coisa assim, mas muito interessante. É uma foto assim de dois caras com aquelas roupas de monge, né? Pela coloração deve ser monge tibetano, né? Eles gostam de laranja, amarelo, vermelho, né? E eles estão andando por uma estrada, então nós estamos vendo os dois de costas, né? Dois de cabeça raspadinha, tá? E aí um fala para o outro assim, mestre, qual é o segredo da felicidade? E aí o outro responde, é não discutir com idiotas. Aí o cidadão que fez a pergunta fala assim, eu discordo que esse seja o segredo da felicidade. E aquele que foi indagado, né, que seria o mestre dele lá, falou assim, sabe que você tem razão? E continuam caminhando. Vai discutir para quê? O negócio é não discutir com idiotas. E pronto, então segue a vida. Às vezes você está ouvindo uma coisa que está te ofendendo, e aí você julga que aquele outro cara é o culpado disso, aí você quer agredir aquela pessoa que te ofendeu. Mas ela não te ofendeu se você não permitiu. Então, você que permitiu que ela te ofendesse. Então, não se ofenda. Paga a mão. Respira que eu te conto mais. Toma água, respira e tal. Depois que você conseguir passar para a razão, aí você analisa e pode dar um retorno, se merecer o retorno, porque muitas vezes não merece retorno nenhum. Às vezes é melhor não falar nada, deixa quieto, deixa a pessoa seguir o rumo dela do jeito que ela quer. Voltando àquele exemplo da costureira, que passou a fazer máscaras, ela poderia não aceitar essa sugestão e continuar pedindo cesta básica, percebe? Que ela tem o mérito de ter aceitado uma sugestão, posta em prática para experimentar, porque a sugestão podia ser impraticável, né? Na hora que você vai praticar, e não dá para fazer isso aqui que você falou, não. Mas ela teve a humildade de experimentar fazer. E deu certo, a coisa está funcionando. Se porventura não desse certo, ela podia falar, cara, tentei fazer isso aí, mas não funcionou, não. Mas pelo menos ela teria tido o movimento. Percebe? Toda vez que nós estamos falando em movimento, nós estamos falando em emoção. Não existe movimento sem emoção. A razão, embora consiga encontrar solução para N coisas, né, por forma analítica, mas ela não tem como implantar nada. A razão vai implantar alguma coisa? Não vai. Não vai. Você pode analisar o que você quiser. Se não tiver emoção, não existe ação. Né? Olha que interessante, né? Emoção e ação estão diretamente associadas. E para a gente ter solução em qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos de ação. Mas e se eu estiver agindo do lado errado? Daqui a pouco você vai descobrir. Mas se você tiver movimento, né? Agora, sem se prender, né? Porque se eu for ver uma coisa, mas eu só aceito a resposta se for igual àquela que eu já conheço, aí fica difícil, né, cara? Como é que eu vou descobrir uma coisa nova se eu já quero que a resposta seja alguma coisa que é velha, que eu já conheço? Porque tudo que eu já conheço é velho. Se eu estou falando novo eu estou falando de alguma coisa que eu não conheço. Uma coisa que para mim ainda não chegou. Vamos ver o que vem. Se nós estamos numa situação como essa atual, nós precisamos de coisas novas. E se nós falarmos aqui de equilíbrio em razão e emoção, embora seja falado pelos mestres do Oriente já há muito tempo, mas na prática, para a população, é uma coisa nova. É uma coisa nova. Estou falando uma coisa nova. É um novo jeito de ser, um novo jeito de olhar e que está sendo cobrado da humanidade.
Fez algum sentido para você ou não? Valéria, está com você. Então, fez sim, faz todo sentido, né? Essa coisa do novo, né? De se reinventar. Agora, nesse momento, muita gente vai se encontrar com esse novo, esse desconhecido. E muitas vezes esse novo ele vai implicar em sair da zona de conforto. Porque você já estava acostumado, porque você já dominava daquele jeito, porque você já sabia tudo, tinha toda a sua regrinha, toda a sua sequência, tudo pré-estabelecido. E agora? Eu vou ter que construir tudo isso de novo, numa coisa nova que eu não conheço, que eu tenho medo. Então, no primeiro momento, eu me desespero, porque sair da zona de conforto dói, né? Incomoda, dá trabalho. Então, a gente se acomoda, se conforma. Então, agora, você vai ter que fazer uma ação e essa ação vai gerar um resultado. E aí, se você não gerou um resultado tão bom como você gostaria, você vai lá e muda de novo. O importante é tentar, né? E para você tentar e sair da zona de conforto, você precisa pôr vontade. Não é aquele desejo, eu desejo tomar um sorvete. É a vontade plena de dentro de você, mover essa vontade e fazer com que essa vontade, aliada a um certo conhecimento, dê um resultado positivo para você. Então, é sair dessa zona de conforto, lutar o bom combate, né? Buscando melhores resultados, se reinventando e aceitando esse novo. Para aceitar esse novo, a gente tem que estar aberto para esse novo. Mas se eu estiver fechado, cristalizado ou cristalizada, como é que eu vai vir esse novo? Ele vem, ele bate e não entra. Não entra. Então, é estar aberto a. Essa abertura tem que vir de dentro do nosso coração, né? Junto com essa vontade. E aí a gente tem que vencer o quê? A nossa inércia, a nossa preguiça e o nosso medo. O medo, ele não é nem bom nem ruim. Depende para quê. Se você tiver medo de sair do lugar, ele vai te cristalizar e você não vai fazer nada. Vai mexer com a sua emoção e você não vai realizar. Mas o medo, ele também te tira de algumas situações perigosas. Um certo medo, ele também é bom. Porque se você não tem medo nenhum, você atravessa a rua, vem um carro, eu não tenho medo de nada, eu vou indo. Como a criança que enfia dedo na tomada, se pendura na janela, ela não tem medo, ela não tem aquela... Não tem como saber o que é ainda. Depois, com o tempo, vai criando esse medo, né? Mas se a gente ficar com medo tanto para arriscar as coisas novas, a gente não vai sair do lugar. Então, é o equilíbrio que está aí na tela, aí, que o Ricardo tem atrás dele. Razão, emoção e equilíbrio. O equilíbrio, ele vem também de você analisar se você não está exagerando, porque todo exagero é prejudicial. Então, cortar os exageros, está difícil falar, hein? Exageros, e você buscar um equilíbrio onde você saia da inércia, quebre a tua zona de conforto e vá para a ação. E é assim que eu penso, Ricardo. Muito bem, Val. Valéria Galvez. Acho que hoje a gente avançou bem legal aqui, hein, Valéria? Que nós chegamos aqui de razão, emoção, equilíbrio, que podemos dizer que vai ser a sua nova versão. A nova versão de quem você é vem desse equilíbrio entre razão e emoção. E que, de uma forma geral, nós somos abençoados aí com esse bendito corona que está provocando essa confusão danada aí, né? E levando a gente a repensar um monte de coisas. Então, tem pessoas que vão ficar muito mais fanatizadas do que já eram, e outras não, outras vão se libertar, vão conseguir encontrar
outros caminhos, outras opções, outros jeitos de viver, né? E muitas vezes a gente trabalha muito, ganha muito dinheiro e usufrui muito pouco de tudo isso. Sendo que o importante, né, o essencial é invisível aos olhos. O essencial é você poder parar e respirar um pouco, e olhar onde você está, olhar uma paisagem, olhar um pôr do sol, conversar com uma pessoa que você tem estima, ou conversar com uma pessoa que você não conhece também, parou e trocar algumas palavras. Isso é uma coisa que tem um valor emocional, afetivo muito interessante, e que esse negócio de ficar correndo de um lado para o outro, feito uns malucos, a gente pouco usufrui disso. Então, a gente poderia aprender a usufruir mais da nossa própria existência, da própria vida. Estar onde está, com quem está, a cada momento, né? Não ficar esperando um futuro que ninguém sabe quando vai ser, nem tampouco se vai ser, né? Porque ninguém tem certeza se vai estar vivo ou não vai estar vivo, né? Não estou aqui dizendo para você abandonar projetos. Faça seus projetos, batalhe por eles, tenha metas, mas não sofra muito por isso, não. Vai tocando, viva o dia a dia, né? Da melhor maneira que você puder. Porque mais importante do que chegar em algum lugar é a jornada, é o caminhar para chegar nesse algum lugar. Isso que é muito mais legal. É na caminhada que a gente aprende, é na caminhada, né, que a gente evolui, é nessa jornada que se transforma. Aí quando você chegar lá no seu objetivo, você simplesmente chegou. E a não ser que você trace outro objetivo para ter graça, né, para ter beleza, fica sem graça lá. Chegou lá e ficou sem graça. Tanto é que tem inúmeras pessoas que têm grande poder aquisitivo com problemas patológicos terríveis, né? De saúde física, mental, o cara subiu lá na montanha, ganhou um bom dinheiro, tá aí agora. Agora tem que descer da montanha, às vezes é claro. Então, se ele for descer para a montanha sem ter um objetivo, é uma decepção, uma frustração. Mas se você subir numa montanha, no entendimento de alguma coisa, e você avistar uma outra montanha lá do outro lado, olha, tem outra lá. Como é que eu faço para chegar lá? Se eu fosse pássaro, eu ia voando. Como eu não sou pássaro, eu sou gente, eu vou ter que descer essa aqui e vou subir a outra. Percebeu? Ao passo que se você tem esse entendimento, você tem um objetivo, você aceita o que é esse descer, e você sabe que você quer subir a outra. Então, isso dá um sentido na sua vida. E tem a jornada, né? Que você aprende descendo dessa que você acabou de subir, e o que você aprende subindo na outra que você quer subir. Sabe? Esse movimento é construtivo, esse movimento é que dá um prazer de viver, dá uma emoção de viver. Mas se você não tiver isso, fica lá em cima, ganhou fortunas, tá? E aí, você vai ficar agarrado em cima desses valores materiais, não vai experimentar outro valor, vai ficar aí parado. Aí vem um monte de patologias, né? Um monte de confusões degradantes, né? Então, nós estamos num momento que a gente tem a oportunidade de conhecer novos olhares, novas formas de viver, novas formas de interagir. Só que a gente precisa se soltar das antigas, né? Nem aquele negócio que as cobras trocam de pele, né? Tem que trocar, largar a casca velha e ir para uma nova situação, né? Pelo menos esse é o que me parece. Hoje eu concluo por aqui. Próxima semana a gente conversa mais. Passa para a Valéria, o que ela tem para dizer aqui, e a gente conclui. Beleza pura? Com você, Valéria. Acho que você fechou muito bem, Ricardo. Essa cobra, né? Essa pele que ela troca é perfeito. Não tem mais o que falar. Fechou bem. Deixar com essa imagem para o pessoal que está nos assistindo. Então, agradeço aí e até a semana que vem. Até a semana que vem. Eu sou o Ricardo Ferreira. Eu sou a Valéria Galvez. E esse é o Bate-Papo nos Segredos da Mente.